Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio da nossa série Eu Vi o Mundo. Eu sou Davison Lopes e na companhia do meu querido amigo Guilherme Casarões, nós faremos hoje outra entrevista, tentaremos iluminar mais um pouco do pensamento brasileiro sobre o planeta Terra, sobre o mundo. Como vocês sabem, só quem tem visão de mundo fala nesse programa. E quem vai ser a convidada de hoje, Guilherme Casarões? Bom, vamos lá. Nossa convidada especialíssima, ela tem PhD em Economia pela London School of Economics. É uma das mais influentes vozes no debate público sobre economia no Brasil nos últimos anos. Está radicada hoje nos Estados Unidos. E mais importante, médica autodidata e que está entrando no doutorado agora de Imunologia e Microbiologia na Georgetown University. A nossa convidada é a querida Mônica De Bolle. Mônica, muito prazer em tê-la aqui conosco. Um prazer para mim. E cariocas veem o mundo antes do resto do Brasil, essa é a impressão que eu tenho. O Rio de Janeiro é uma cidade que, pela via do turismo, sobretudo, propicia um contato com o estrangeiro, com outras nacionalidades. Quando é que você, carioca da Gema, se deu conta de que habitava um vasto mundo? Bom, desde sempre, porque a minha família, tanto do lado materno quanto do lado paterno, como só ia acontecer no Brasil, é extremamente diversa do ponto de vista assim, de distribuição geográfica no mundo. Então, a minha avó materna, que teve muita influência assim na minha infância e adolescência, ela morou em Paris dos 2 até os quase 20 anos. E trouxe para mim uma influência francesa muito grande. Os meus avós paternos nasceram ambos no Brasil, de famílias alemães, em Blumenau, né? Os dois eram de Blumenau, e eles cresceram numa comunidade alemã, então eles só falavam alemão entre eles. E eu cresci assim, eu cresci ouvindo minha avó falar francês e meus avós, do outro lado, falarem alemão. Além disso, aos 10 anos de idade, na verdade 9, 10 anos de idade, eu vim para os Estados Unidos, para cá, exatamente para cá onde eu moro hoje, para Washington, porque o meu pai, que era economista, foi trabalhar no Fundo Monetário Internacional. E aí eu passei esse final de infância e boa parte da adolescência aqui, em Washington, D.C. Mônica, o que foi por uma brasileira, carioca da Gema, passar a infância e adolescência nos Estados Unidos? Eu presumo que tenha sido ali nos anos 90, né? Anos 90, anos 2000, que a gente está vivendo uma mudança importante no mundo em que os Estados Unidos, eles próprios se posicionavam como a grande potência global, a era Clinton, a era de ouro, né, da economia americana. Essa nova ordem mundial, como é que você encarou isso como criança e adolescente nos Estados Unidos? Na verdade, foi um pouco antes disso, que vai revelar a minha idade. Foi nos anos... eu morei aqui nos anos Reagan. E vim para cá, como eu disse, com 9 para 10 anos, que é uma idade muito plástica, né? Porque, embora você tenha o apego, assim, claro, ao Brasil, ao Rio, as coisas que eu gostava do Rio e tal, você ainda não tem aquela raiz tão forte que você não possa ser deslocado para outro lugar e formar novas raízes, né? Então, e para mim é curioso porque eu tive essa experiência eu própria e depois eu fui viver essa experiência novamente com os meus filhos, porque os meus filhos vieram para cá, para os Estados Unidos, com essa mesma idade que eu vim. Eles são muito próximos, assim, de idade. E estão vivendo exatamente o que eu vivi. Estão passando aí o restante da infância e toda a adolescência aqui. Para mim, foi curioso no início, porque embora a nossa geração, de certa forma, no Rio em particular, né, as escolas sempre ofereceram inglês ou francês como segunda língua e tal. Eu sempre fiz francês, eu fazia aliança francesa por causa da minha avó, porque a minha avó, como eu disse, ela só falava em francês comigo, o que foi muito bom, porque desde cedo eu era bilíngue em português e francês.
Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não falava uma palavra de inglês, assim, a não ser hi, hello, bye, assim, essencialmente o que eu falava. E aí eu aprendi inglês aqui na marra. Eu aprendi inglês indo para a escola com 9 anos e pouco e tendo que me comunicar. E foi curioso, porque como o Brasil, eu fui para a escola pública e sempre estudei em escola pública aqui, assim como os meus filhos. E como a escola no Brasil, ela é um pouco mais avançada, ainda é esse o caso, eu acho, mas pelo menos naquela época certamente era mais avançada em matemática do que aqui. Quando eu cheguei aqui mais ou menos no meio da quarta série, eu achava a matemática facílima. Então, quando havia assim uma pergunta feita em sala de aula, eu levantava a mão e respondia, num inglês meio macarrônico assim, mas eu levantava a mão e respondia tudo. E aí aquilo vai te dando uma confiança, né? Até chegar ao ponto em que criança aprende outras línguas com muita facilidade, né? Nessa faixa etária você ainda tem uma plasticidade cerebral enorme, então você aprende qualquer coisa. E em 3 meses eu estava falando inglês fluentemente, sem sotaque nem nada, e assim é até hoje, como foi para os meus filhos também. Então, essa experiência aí pessoal, assim, de saber transitar o mundo, né, e saber transitar de ambientes completamente distintos, foi muito rica assim para mim quando criança, inclusive para promover essa sensação de autoconfiança, de que você é realmente capaz de se adaptar a qualquer situação. Mas mais do que isso, em termos do que estava acontecendo na época, como eu disse, eram os anos Reagan, né, o início, na verdade, dos anos Reagan, e toda aquela transformação que estava acontecendo aqui naquela época. E juntou claramente com o drama da AIDS, né, e com a maneira como o governo Reagan respondeu muito mal ao drama da AIDS. Então, todas essas discussões, as discussões na área de saúde pública, as discussões na área do que era a administração Reagan e das modificações que o governo Reagan fez na economia, a inflação, que aqui estava muito alta quando eu cheguei aqui, tudo isso eu vivi aqui. E quando eu fui voltar para o Brasil às vésperas do Plano Collor. Mônica, aí você volta para o Brasil, numa condição terrível política e econômica aqui no país, né? Quer dizer, o governo Collor, que foi o governo da grande esperança, mas também o início de uma crise profunda política que vai culminar no impeachment. Como é que foi esse retorno, né? Você viveu uma era que, apesar da inflação e tudo mais, era uma era considerada muito próspera dos Estados Unidos, né? O auge da América, no sentido até do nacionalismo americano. E chegando aqui, o que foi esse choque, não só de circunstâncias políticas e econômicas, mas também cultural? Como é que você sentiu isso? Para mim foi um abalo enorme, porque tendo sedimentado principalmente a adolescência aqui nos Estados Unidos, quando eu cheguei no Brasil, eu não consegui me adaptar. Na escola eu me adaptei rapidamente, esse não foi o problema. Mas, assim, as relações sociais, a maneira como as pessoas lidavam umas com as outras, essa confusão desse pano de fundo do que estava acontecendo no Brasil, a sensação, assim, de não ter uma âncora, né? Não ter em que se agarrar, porque o Brasil, para mim, foi isso nesse momento. Né? Eu estava vindo de uma situação extremamente segura e passei de uma situação extremamente segura para uma situação extremamente insegura. Até porque esse retorno ao Brasil teve um episódio, um dos piores episódios da minha vida, uma coincidência, que foi o meu pai adoeceu, ele teve um tumor na cabeça, um câncer na cabeça, e ele descobriu o câncer, faleceu 6 meses depois, e faleceu exatamente no meio do confisco do Collor. Então, o meu retorno ao Brasil foi extremamente traumático por várias razões pessoais, razões de adaptação mesmo, quando você está há muito tempo vivendo numa outra realidade, e o choque todo de viver num ambiente de extrema insegurança. Aqui eu saía sozinha, eu andava de ônibus sozinha, eu ia para os lugares sozinha, e de repente eu chego no Rio de Janeiro, uma cidade extremamente violenta, nesse auge enfim, de
de total disfunção política e econômica, e no meio disso tudo uma crise de saúde monumental na família, que acabou sendo também, como vocês podem imaginar, um choque em termos de capacidade de sobrevivência, né? Mônica, e como é que foi cruzar o Atlântico? Porque eu sei que você estudou na Inglaterra. Foi muito diferente, assim, entre os dois países, Estados Unidos e Reino Unido? Você sentiu muita diferença dos modos de vida, na cultura acadêmica? O que mudou na tua vida quando você foi Bom, para a terra da os rainha? britânicos são britânicos, né? Tinha já muita convivência com os britânicos sendo britânicos, porque a minha cunhada é britânica e a gente convivia bastante com a família dela. O meu marido tem um irmão que é muito mais velho do que ele. E, portanto, não foi um choque, porque já tinha um pouco do espírito do que eram os britânicos, mas a experiência foi muito rica, porque eu fui para Londres, né? Londres é uma cidade extremamente cosmopolita, inclusive qualquer pessoa que mora em Londres brinca que Londres é uma cidade difícil de você achar os ingleses. Onde estão os ingleses? Porque você vê gente de tudo que é lugar do mundo. E a LSE, em particular, é uma escola muito cosmopolita. Então, é uma escola que reúne assim, pessoas vindas de todos os países europeus, de vários países asiáticos, aqui dos Estados Unidos, e um punhado da América Latina. A América Latina é subrepresentada na LSE, pelo menos era naquela época, acho que ainda é, até hoje, porque Londres é uma cidade cara. É uma cidade cara, é uma cidade difícil de viver como estudante, não é fácil. Eu vivi como estudante em Londres como bolsista da CAPES, então recebendo em reais, numa cidade que tem um custo de vida muito alto. A sorte, eu fui para Londres casada, eu casei super cedo e tanto eu e o Paulo, meu marido, fomos fazer o doutorado na LSE, em economia. E a gente tinha a sorte de ter lá o irmão dele, né, o meu cunhado, que quando a gente chegou lá, ele estava se mudando, ele tinha um apartamento e ele estava se mudando para um outro apartamento maior, porque eles tinham tido um filho. E esse apartamento menor, ele fez um aluguel camarada lá para a gente, assim, muito, muito aquém do que seria um aluguel normal em Londres. Então, deu para viver com bolsa da CAPES lá, razoavelmente bem. E foram anos muito interessantes, porque eu fui fazer o doutorado ali por volta de 96, 97 na realidade. E se vocês lembrarem, 97 foi o ano da crise asiática, né? E lá estávamos nós, fazendo doutorado em economia, no meio do que até então era a pior crise global, né, vivida nos últimos tempos, pelo menos desde a época da crise da dívida da América Latina. Isso eu tinha vivido aqui, nos Estados Unidos, em criança. E foi assim muito rico tá em Londres nesse momento, porque ali por Londres e pela LSE em particular, passaram todos os policymakers envolvidos de alguma forma na resolução da crise da Ásia. E essa acabou tendo o episódio da crise asiática acabou sendo a grande influência para a minha tese de doutorado, que foi sobre crises financeiras. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Assim, pela sua trajetória, isso me invocou uma categoria, um conceito, que é o de mal de Nabuco. Estava pensando comigo aqui, a Mônica tem esse perfil assim de que quando está no Brasil deve ter saudade do exterior, quando está no exterior pensa no Brasil. Será que eu estou certo? Tá certo, sim. Eu acho que grande parte da razão de eu nunca ter conseguido realmente largar o Brasil, assim, deixar o Brasil de mão, tendo morado tanto tempo fora quanto eu morei, porque quando eu faço assim a divisão da vida, é mais ou menos assim, metade do tempo fora e um pouco mais da metade do tempo fora, um pouco menos da metade do tempo no Brasil. E a minha carreira praticamente inteira, na verdade, foi fora, não foi no Brasil. E sim, eu acho que quando eu estava no Brasil, eu morria de vontade de estar ou aqui em Washington ou em Londres. Tudo que eu queria.
Não quero estar no Rio de Janeiro nesse momento, quero estar em Washington, quero estar em Londres. E boa parte do tempo em que eu tive em Londres ou aqui, eu queria estar no Rio ou no Brasil. Então, sim, eu acho que sim. Acho que eu sofro do mal de Nabucco, sem dúvida nenhuma. Mônica, eu queria focar um pouco nessa sua primeira encarnação, digamos assim, que é a encarnação de economista. Seu pai era economista, você estava aí, pelo que eu entendi, balançada entre medicina e economia em algum momento da sua vida, antes de entrar para a faculdade. Qual foi a influência do seu pai na sua escolha por seguir economia num primeiro momento? E você foi trabalhar no FMI depois, né? Que também foi um lugar onde seu pai tinha trabalhado. Como é que foram essas escolhas? Assim, qual é a influência do seu pai e como que você também trilhou esse caminho, essas descobertas desse mundo da economia no processo? Você falou de crise asiática. Como é que esse mundo foi te encantando? Eu sempre tive. Bom, eu era muito próxima ao meu pai. O meu pai foi secretário do Simonsen, na época que o Simonsen foi ministro da Fazenda. E em várias ocasiões, quando o Simonsen estava despachando no Rio e o meu pai estava no Rio, ele passava uma parte do tempo em Brasília e outra parte no Rio, né? Isso tudo foi antes da gente vir para Washington, antes dele ir para o FMI. Então, isso a gente está falando aqui final dos anos 70, por aí. E nessa época, quando ele estava no Rio, a coisa que eu mais gostava de fazer era ir para o Ministério da Fazenda e ficar sentada lá. Eu ficava sentada lá desenhando essas lembranças, essas memórias eu tenho muito vívidas. Aquele prédio do Ministério da Fazenda no Rio, muito bonito, e eu achava um barato, assim, era um barato ir para lá e ficar ali, e ficar vendo, assim, olhando o que estava acontecendo e tal. Então já começa daí. Quando meu pai veio para o fundo, lá no FMI, e ainda tem isso até hoje, eles só mudaram de lugar, eles tinham um painel naquela época, um painel enorme, com todas as moedas do mundo nesse painel. E eu amava ir para o fundo e tinha um banquinho na frente desse painel, eu ficava sentada lá, criança, as perninhas fazendo assim, eu ficava lá sentada, fascinada, olhando aquele painel e olhando as moedas diferentes do mundo inteiro, e os nomes das moedas e as cores das moedas e tal. E essa experiência assim toda, né, de ter vivido meu pai como um funcionário, embora eu não soubesse muito bem o que ele fazia, mas sabia que ele estava servindo o país. Aí depois ele veio para o FMI e eu sabia que no FMI ele viajava muito, ele viajou muito para a África, ele viajou muito para a América Latina, mas principalmente para a África, para os países de língua portuguesa na África. E ele sempre voltava com uma história extremamente interessante sobre o país, não necessariamente de economia, não. Assim, o meu pai viajou muitas vezes para Angola, por exemplo, e adorava a literatura angolana. Então, ele voltava sempre com um monte de livros e coisas assim. E aquela experiência assim, de viver o mundo, viajar o mundo e tal, que uma instituição internacional como o FMI te proporciona, foi uma coisa que sempre me fascinou desde cedo. Eu sempre pensei assim, bom, talvez eu queira fazer isso um dia. Isso é super legal, talvez eu queira fazer isso um dia. Ao mesmo tempo, eu sempre tive um interesse muito grande pela área biomédica. Sempre, desde muito pequena. Então, eu tinha essa tensão, assim, para que área eu vou? O meu pai, evidentemente, quando chegou mais ou menos ali na época de fazer vestibular, ele quis me puxar para... Ele nunca quis ser assim uma influência, você tem que fazer economia porque eu fiz, nada assim. Mas ele quis me puxar um pouco mais para esse lado e ele achava que como nós não tínhamos na família, não era uma família de médicos, não era uma família assim que tivesse pessoas que pudessem ser meus mentores ao longo da carreira, como muitas famílias são, né, de médicos, no Brasil em particular, ele achava que eu ia ficar muito desamparada na medicina. Então, teve uma vez que ele recomendou que eu fosse com a filha de um amigo dele, que estava fazendo residência no Hospital Pedro Ernesto, no Rio, que é o hospital da UERJ, né? Que eu fosse com ela para lá,
que ela me levasse e eu passasse o dia lá com ela para ver o que é verdadeiramente a vida de um médico que trabalha no hospital público no Brasil. Ele queria que eu soubesse isso para poder tomar a decisão. E ele achou que eu fosse sair daquilo ali pensando, Deus me livre, não tem condição, assim, que eu fosse ficar desesperada. Não fiquei, eu adorei, eu cheguei achando o máximo ter passado o dia lá. E eu me lembro que ele ficou meio desesperado com isso, assim, bateu um certo desespero. Quando bateu esse desespero, ele me mandou lá para a PUC do Rio para ir conversar com o Dionísio Dias Carneiro. Eles eram muito amigos, muito próximos desde sempre. O Dionísio era nosso vizinho, viu nascer. E aí eu fui conversar com o Dionísio um dia lá na PUC, passamos horas conversando. Quando eu cheguei lá, ele virou para mim e falou assim, pois é, você quer fazer medicina, né? Falei, quero. Aí ele virou para mim e falou assim, eu também queria ser médico, não queria ser economista. Aí a gente passou 2 horas conversando sobre medicina. Aí no final o Dionísio virou para mim e falou assim, mas você sabe, economia é um pouco parecido com medicina, porque a gente também tem que fazer diagnósticos, a gente também tem que apontar caminhos, a gente também tem que dizer o que os países têm que fazer. Então, tem que fazer política monetária assim o assado, tem que fazer política fiscal assim o assado. E eu, golpe de mestre do Dionísio, né? Porque, evidentemente, eu saí dali pensando assim, de repente não é uma má ideia, porque ainda por cima vai ter o lado das viagens e tal. Então, foi isso. Mas foi exatamente essa a história. E eu sempre vivi entre as duas. Fui para economia, mas sempre vivi entre as duas. E é boa essa história porque o plano do teu pai fracassou, mas o Dionísio ele soube plantar a sementinha, não é? Te atiçou e essa sementinha germinou. Você teve uma carreira bonita, trabalhou no FMI. Um dos relatos do teu livro, Mônica, que mais me encantaram foi sobre a experiência breve em Papua Nova Guiné. Eu fiquei imaginando o que deve ser trabalhar num lugar que não é exatamente provido de infraestrutura, para usar um termo da moda, capacidades estatais, né? Você induzir algum tipo de política num lugar que está em outro estágio de desenvolvimento institucional deve ser uma experiência fascinante. Fala um pouquinho sobre isso. Essa foi a experiência mais fascinante que eu tive no FMI. E olha que no FMI eu tive a oportunidade e a sorte, porque foi um pouco dos dois, de trabalhar com países em crise. Então, eu acabei trabalhando com a Argentina em crise, acabei trabalhando com o Uruguai em crise, isso, crise de 2001, 2002, e foi extremamente interessante. Agora, Papua Nova Guiné, realmente, que foi o meu primeiro assignment, foi a primeira coisa que eu fiz, no fundo, e foi assim, entrei no FMI, eu comecei a trabalhar lá em outubro de 2000, e em novembro de 2000 eu já estava viajando para Papua Nova Guiné, porque Papua Nova Guiné tinha um programa com o FMI, mas tinha um programa muito maior com o Banco Mundial, que o Banco Mundial fazia de tudo lá, né, como vocês podem imaginar. Dava assistência na área de educação, dava assistência na área de saúde, dava assistência em todas as outras áreas de desenvolvimento possíveis e imagináveis, na área de infraestrutura, na área bancária, enfim, era um programa imenso. Só que o Banco Mundial precisava, digamos assim, do aval macroeconômico do FMI para poder dar prosseguimento a determinados programas. Então, Papua Nova Guiné tinha um programa com o FMI para respaldar os programas do Banco Mundial. Então, eram missões muito frequentes. Eu fui 4 vezes para Papua Nova Guiné. Como Papua Nova Guiné é do outro lado do planeta, essas viagens eram longas e as estadias igualmente longas, porque não dá para você ir para o outro lado do mundo, ficar uma semana e voltar, né? Então, a gente ia para lá e ficava quase um mês, todas as vezes. Então, deu para sentir e deu para conhecer, de certa maneira, muito bem o que é um país verdadeiramente, para usar um eufemismo, em desenvolvimento. Porque Papua Nova Guiné é o seguinte, você chega lá na ilha principal, tem a capital, Port Moresby, que fica na parte da ilha que
olha para a Austrália, né? Então, para chegar lá, você cruza o Great Barrier Reef, que, aliás, é um voo lindo, que você olha para baixo, assim, servia naquela época ainda o Great Barrier Reef, né? Agora, tanta coisa já foi destruída por causa de mudança climática. Mas aí você aterrissa em Port Moresby. Port Moresby, assim, é uma cidade pequena, essencialmente composta. Sim, tem muitos nativos, mas assim, a maioria das pessoas que você vê andando na rua também são expatriados, muitos australianos morando lá. E a cidade em si, se você saísse de um raio de mais ou menos 10, 15 quilômetros ao redor da cidade, não tinha mais estrada, era selva. Então, assim, era um enclave, a cidade era um enclave na costa, e saindo daquele raio, você estava na selva densa. Tanto que para viajar ali na ilha principal, mas também para os arquipélagos e tal, em Papua Nova Guiné, você vai ou de avião ou de helicóptero, ou evidentemente de barco. Não dá para ir de carro, você não vai de carro para os lugares. Você fica em Port Moresby, basicamente. Então, foi uma experiência meio surreal, assim, em muitos sentidos, até porque Papua Nova Guiné também é um lugar meio surreal. Mas, para além disso, assim, o tipo de trabalho que a gente desenvolvia lá era um trabalho de assistência técnica. Então, por exemplo, Papua Nova Guiné eles tinham um Instituto Nacional de Estatística, tipo o IBGE deles, mas eles não tinham uma medida de PIB. Então, eu e dois colegas meus do fundo passamos pelo menos uma dessas 4 missões que eu fiz para lá, ensinando as pessoas a ter uma proxy de PIB, para que eles pudessem ter uma noção do tamanho da economia deles. É uma economia muito rica em recursos naturais, então, de certa forma, não é muito difícil você ter essa proxy de PIB, mas eles simplesmente não sabiam nada de contas nacionais, nem como fazer um cálculo de PIB minimamente razoável. Depois disso, eu tive uma outra experiência no Banco Central, porque eles estavam querendo, em Papua Nova Guiné, uma economia muito pouco monetizada. As pessoas praticamente não utilizam a moeda se chama quina, mas as pessoas praticamente não utilizam moeda lá. O que se usa é escambo. Então, nessas regiões que estão fora da cidade, é escambo puro, as pessoas trocam bens por bens, não tem intermediação monetária quase. Mas na cidade, sim, e eles estavam querendo fazer um regime de metas de inflação. Aí você imagina, como é que você vai montar um regime de metas de inflação numa economia que quase não é monetizada? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos montar o regime de metas de inflação. Para isso, a gente precisa ter o quê? Um índice de preço ao consumidor. Eles não tinham um índice de preço ao consumidor. Então, o que nós fizemos? Nós fomos aos supermercados, nós fizemos uma coleta de preços, nós coletamos preços de aluguéis e tal. Nós fizemos assim um basicão de qual era a porcentagem da renda que as famílias, em média, gastavam em cada item, tarará, e montamos um índice de preços para eles, a partir do qual eles aí montaram um regime de metas de inflação. Então, coisas assim, sabe? Para mim foi muito interessante essa vivência, porque eu tinha acabado de sair do doutorado, tendo feito uma tese que era uma mistura de teoria com empiricismo, teve uma parte da minha tese que foi bastante empírica, mas muito sofisticada, olhando para questões muito sofisticadas, olhando para crises financeiras e para economias capazes de ter crises financeiras, como tiveram as economias asiáticas, têm que ser economias muito sofisticadas. E, de repente, eu me vi numa realidade onde aquela sofisticação toda era totalmente inútil, porque o básico simplesmente não estava lá. Então, foi realmente essa a experiência mais fascinante da minha vida, até hoje me marca, esse tempo que eu passei viajando para Papua Nova Guiné. É um relato extraordinário mesmo, coisas que eu nunca tinha parado para pensar sobre, ou seja, até para ter crise é necessário algum grau de conexão com o mundo, não é? Uma articulação com circuitos econômicos. Demanda alguma sofisticação entrar em crise, né? Isso é um ponto Demanda muito alguma legal. sofisticação entrar em crise. Assim, Isso é muito bom. o Brasil, nesse aspecto, pode se ver como altamente sofisticado em muitos aspectos. Por falar em Brasil e América Latina,
Você também teve uma experiência interessante no Uruguai que você relata, de reestruturação da dívida uruguaia. Você teve um papel mais protagônico, inclusive, nesse caso. Conta como é que foi, brevemente. O Uruguai foi também uma experiência sui generis, mas de uma forma completamente diferente da experiência de Papua Nova Guiné. Quando eu fui trabalhar no Uruguai, eles ainda não estavam em crise, mas a Argentina tinha acabado de impor o Corralito, né? Para quem vai se lembrar, o Corralito foi a restrição, o impedimento, na verdade. As pessoas não podiam sacar os seus depósitos, principalmente os seus depósitos em dólares, dos bancos argentinos. Havia uma restrição muito forte de quanto dinheiro as pessoas podiam sacar por dia, e como estava saindo muito dólar do país, eles restringiram muito o saque em dólares. Só que os argentinos, que já haviam passado por tantas crises, né, e continuam passando por tantas crises, o sistema bancário por excelência dos argentinos que podiam não era o próprio sistema bancário, era o sistema bancário do Uruguai, que era visto como um sistema bancário bem mais sólido, e onde muitas pessoas, exatamente por terem vivido crises anteriores, em vez de depositar a sua poupança em dólares nos bancos argentinos, depositavam essa poupança em dólares nos bancos uruguaios. Então, o que aconteceu foi, quando eu fui trabalhar com o Uruguai, que a Argentina tinha acabado de impor o Corralito, e a gente fez a primeira missão, eu fiz a primeira missão para o Uruguai, o que começou a acontecer foi que os argentinos pegavam a balsa, cruzavam o rio, chegavam na outra margem, na margem uruguaia. Aí tinha lá, na margem uruguaia, todas as caixas automáticas de dinheiro. Então, o pessoal fazia fila ali e começava a tirar os dólares dos bancos no Uruguai para levar de volta para a Argentina. E aquilo ali começou à medida em que foi passando o tempo, aquilo virou um estresse enorme no sistema bancário argentino. E nessa primeira missão que eu tive para o Uruguai, no meio da missão, eu me lembro, a gente estava reunido com o pessoal responsável pela supervisão bancária no Uruguai. A gente estava no Banco Central do Uruguai. E, de repente, tudo muito calmo e tal, os uruguaios são muito solícitos e não vivem aquele frenesi argentino, são pessoas assim, completamente diferentes. Mas, no meio da reunião, o supervisor, ele tinha um telefonema, ele, no primeiro momento, não atendeu, uma pessoa entrou e disse que ele precisava atender. Ele atendeu e a feição dele mudou na nossa frente. E aí o chefe de missão nosso falou assim, não, vamos sair da sala para deixá-lo à vontade. Naquele dia, mais tarde, a gente veio a saber que 2 grandes bancos uruguaios estavam prestes a não ter mais recursos, não ter mais dinheiro para devolver para os depositantes por causa dessa corrida dos argentinos aos bancos uruguaios. Então, assim, a experiência do Uruguai foi essa. Assim. E a partir daquele momento foi uma montanha-russa, porque os uruguaios que passaram por toda tiveram, enfim, uma crise fortíssima em decorrência do que estava acontecendo na Argentina, acabaram no final tendo, eles que não tinham, um país que tinha investment grade, foi retirado o investment grade, evidentemente, e num determinado momento a crise que começou como uma crise bancária virou uma crise de dívida pública e eles não tiveram outra alternativa que não fosse a de reestruturar a dívida. Eles ficaram muito reticentes de princípio em fazer isso, porque eles tinham um investment grade, né? Então eles eram vistos pelo resto do mundo como bons pagadores, mas eles não tiveram alternativa. E aí, dessa reestruturação em particular, eu participei ativamente, inclusive no desenho da reestruturação. E o desenho dessa reestruturação acabou sendo depois replicado em vários países, inclusive na reestruturação da dívida grega em 2012, quando teve a crise na Grécia. Mônica, depois dessa vasta experiência internacional, você volta para o Brasil e entra de cabeça na vida acadêmica, né, dando aula. Como é que foi a sua construção como acadêmica, depois de ter essa experiência enfim, de policy, digamos assim, e como se deu a sua construção como uma protagonista do debate público no Brasil? Porque eu acho que são momentos
próximos, né? Você volta para o Brasil e já começa a ter uma participação importante no debate público, até se tornar uma das referências principais nesse contexto. Então, como é que foi esse retorno? Teve choque de novo, né? Essas idas e vindas suas pelo mundo. Como é que foi esse momento? E era um momento do Brasil mais tranquilo, eu imagino, do ponto de vista econômico, enfim. Como é que você vivenciou isso? Foi um momento do Brasil bem mais tranquilo, sem dúvida alguma, comparado com a outra experiência que eu tinha tido de retorno ao Brasil, nem se compara. Foi uma adaptação mais fácil, num certo sentido, porque eu estava com um filho pequeno e o meu outro filho nasceria logo depois, então 2 crianças pequenas, e com uma infraestrutura, né? Então, porque tinha minha mãe, tinha minha sogra, tinha as avós assim, ao redor, coisa que aqui eu não tinha quando o meu filho mais velho nasceu. Então, aqui, numa determinada altura, ficou muito difícil saber equacionar direito essa história de como é que você divide seu tempo entre cuidar de filho, trabalho, eu que tinha essa vida super agitada de trabalho, viajando toda hora e tal. E esse momento assim de retorno ao Brasil acabou se dando em grande parte por causa do nascimento do meu primeiro filho, assim, buscando uma vida mais tranquila no primeiro momento para poder repensar assim como é que eu ia organizar a minha vida a partir dali. E aí as coisas foram se encaixando, porque eu voltei a dar aula na PUC. Uma coisa importante, assim, durante toda essa trajetória, os únicos anos em que eu não dei aula foram os anos do FMI, evidentemente, porque os anos do FMI foram já intensos o suficiente. Viajava sem parar, não parava quase nunca aqui em Washington. Quando estava trabalhando no Uruguai, tinha uma mala que ficava pronta, assim, para só pegar e ir para o aeroporto. Mas então precisava ter outro estilo de vida. E aí eu voltei a dar aula, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer. Depois de um tempo, acabei me juntando ao Dionísio na consultoria que ele tinha. E lá a gente se divertiu horrores, porque a consultoria, o Dionísio sempre montou aquela consultoria dele com uma visão acadêmica, mas voltada para o mundo de policy. Então a gente tinha ali quase que um mini think tank, assim. E depois, e nesse meio do caminho também tinha sido criada a Casa das Garças, né, o Instituto de Estudos de Política Econômica, que o Dionísio foi o fundador, as pessoas não sabem disso, mas ele foi o fundador. E aí essa vida daí ficou muito boa para mim, porque eu estava fazendo coisas extremamente interessantes, comecei a participar logo do debate público a partir exatamente dessas experiências com política econômica que eu tinha tido, mas com um olhar mais acadêmico ao mesmo tempo, porque estava lá trabalhando na consultoria com o Dionísio, um pé na academia dando aula e com uma vida que era muito mais fácil de administrar com filhos pequenos. E assim foi. Assim foi. Numa certa altura, eu descobri um gosto assim por escrever com muita frequência, que acabou sendo boa parte aí dessa minha vivência no Brasil. E aí, quando chegou em 2014, nós tivemos que voltar para cá, porque o Paulo, meu marido, sempre trabalhou no Banco Mundial, na FC, que é um dos braços do Banco Mundial, e a gente sabia que em algum momento a gente ia ter que retornar para DC. A gente só esperou para que esse momento fosse em que os meninos fossem sentir menos. Que calhou que foi exatamente essa idade daí, que foi a idade com a qual eu havia ido para o Brasil, para cá, para Washington, da primeira vez, no Brasil. Mônica, aí, de volta de si, você foi se vincular ao Peterson Institute for International Economics, que é prestigiadíssimo, é um think tank importante, porque é considerado o berço do termo Consenso de Washington, né? Inclusive criado pelo John Williamson, que faleceu recentemente. Então, existe aí uma projeção muito grande do Instituto, e esse Instituto, ele, de certa forma, me parece um pouco a cara dos Estados Unidos no sentido das portas giratórias americanas, né? Por onde passa muita gente que faz política pública, mas que também está no mercado, que é acadêmico. Como é que foi a sua experiência no Peterson e o que isso te abriu em termos de possibilidades, de experiências, de visão de mundo?